Nós vamos falar sobre coaching hoje. Eu não sei quantas pessoas já têm um envolvimento com coaching, já conhecem, mas no coaching nós trabalhamos basicamente com aumento de percepção. Aumento de percepção de pessoas para novos resultados, baseado em relacionamentos e comunicação. E um dos princípios que nós trabalhamos no coaching é o desafio. Você é desafiado o tempo inteiro a alcançar coisas maiores do que você alcança, em todas as áreas da vida. O que você mais deseja na sua vida profissional hoje? Independente se você está trabalhando ou não, se você está procurando emprego, está buscando oportunidades, qual seria um cenário profissional perfeito hoje? Que você não tivesse limitações de tempo, de recursos, de pessoas, de relacionamentos. Olha que interessante, há mais ou menos uns 10 anos, essa pergunta ela foi feita para um campo amostral lá nos Estados Unidos, de empresários e profissionais liberais. E a pergunta estava aberta, no mesmo formato que ela está aqui, não tinha múltipla escolha. O que você mais deseja na sua vida profissional, na sua carreira? E olha que interessante, mais de 80% das pessoas responderam o seguinte, gente, 10 anos atrás, o que eu mais quero na minha vida profissional é um bom emprego. Foi o que as pessoas responderam naquela época. E naquela época, há 10 anos, que não é tão longe assim, o campo amostral era de pessoas entre 35 e 50 anos, que hoje estão 10 anos mais experientes. E mais de 80% entendeu que um bom emprego era o que mais traria realização para essas pessoas. Só que o conceito de bom emprego para aquelas pessoas daquela geração era algo que trouxesse uma recompensa financeira, uma estabilidade financeira com liberdade financeira. Só para a gente lembrar um pouco aqui as gerações, Então tem a GI e a Silent, que estão um pouco mais para trás. Depois vem os Baby Boomers, entre 43 e 60, a geração X até 81, a Y até 2000 e a geração Z de 2001 para cá. E olha que interessante, essa geração dos Baby Boomers, eles pensavam assim, até a geração X, era assim que se escolhia as profissões, mas não é mais como funciona hoje no mercado. A partir principalmente da geração Y. Essa geração Y, nos Estados Unidos, esse conceito ele é muito novo no Brasil ainda. É difícil a gente entender um pouco aqui. Mas nos Estados Unidos, há mais de 5 anos, esse conceito ele já está bem aflorado. E as pessoas não buscam mais, na questão profissional, só essa realização financeira. Hoje, eles são chamados, as pessoas muito bem-sucedidas nessa área, principalmente da geração Y, eles são chamados de novos ricos, ricos modernos. E o que determina, o que configura um rico moderno, não é mais o indicador financeiro. Deixa eu voltar um pouco aqui e entrar na parte bíblica para a gente entender esse contexto, como é que isso está sendo revelado hoje. Dá uma olhada aqui em Gênesis 3, 17 ao 19, E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Nós recebemos aqui uma maldição em cima do nosso trabalho. Faz sentido ou não, naquela época? Ok. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, até essa geração dos millennials, existia uma crença limitante no mundo profissional que o trabalho ele tinha que ser algo penoso, não era para ser algo prazeroso, é para ser algo que você vai suar a tua vida inteira e talvez na tua aposentadoria você colha alguma coisa. Talvez. E o trabalho hoje, essa é a realidade hoje ainda. Para 95% das pessoas, o trabalho é algo penoso. As pessoas têm a síndrome do domingo à tarde. Chega domingo à tarde, ele fica torcendo para o relógio caminhar devagarzinho, não quer que chegue a segunda. Mais uma semana. E a pessoa entra no modelo mental, nesse modelo mental antigo. Ou seja, ela trabalha 8 horas por dia por um salário. Trabalha um mês
por alguns dias de descanso e trabalha o ano por um pouco de férias. E ela faz isso a vida inteira para chegar aos seus 50, 60 anos, tentar aproveitar um pouco e descobrir que a vida já passou. Gente, faz sentido ou estou falando maluquice aqui, não? Essa aqui é a maldição que pairava sobre o homem. Vamos para Eclesiastes 23. Durante todos os tempos dos seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Gente, vocês não fazem ideia hoje quantas pessoas ainda não dormem, têm insônia por questões de estresse e questões de trabalho. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica 40 horas no nosso corpo. 40 horas. Se a pessoa gera um acúmulo de cortisol, ela vive ali estressada o ano inteiro. Né? E acha que em 10 dias de férias, 15 dias, vai tirar aquilo. Não vai. Porque os outros hormônios que combatem o cortisol, né, eles duram 1 hora, 2 horas no corpo. Endorfina, serotonina, né, que são hormônios de realização. Ok, então isso aqui é a maldição que parava sobre o homem, né? Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Olha, ele está dizendo, ó, esse trabalho ele é em vão, ele é nulo. Se não tem prazer no trabalho, ele é nulo. Para o homem, agora olha o seguinte, ó, 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Olha que bacana. Principalmente a partir do momento que eu consigo acessar Jesus. Eu só acesso Deus através de Jesus e compreendi que mesmo esses prazeres, quais prazeres? Comer, beber e se alegrar no trabalho. Esses prazeres, eles só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Ok. E um pouquinho mais à frente, lá em Provérbios 22, 1 ao 4, diz o seguinte, ó, a boa reputação, ela vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima, e boa estima aqui, ele está falando de reconhecimento. Inclusive reconhecimento profissional. Vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum. Tanto o rico como o pobre pode ter reconhecimento, sendo que o Senhor é o Criador de ambos. E é dele que vem a alegria no trabalho, a alegria em comer e beber. Ok, então ele está dizendo o seguinte, olha, não é a riqueza, não é o dinheiro que vai te trazer a realização no trabalho. Tranquilo? Faz sentido, gente? Porque essa realização no trabalho, ela vem de quem? Ela vem de Deus. O comer, o se alegrar no comer e no beber. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E daí aqui no final, né, um versículo bem conhecido de todos nós, a recompensa da humildade, do temor ao Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. E essa geração, gente, já está começando a colher isso. E é por isso que os novos ricos, eles estão dentro desse conceito aqui, ó. Esses novos ricos profissionais, eles não buscam mais ter uma vida milionária. Eles buscam o resultado que os milionários têm. O que os milionários podem fazer? Que normalmente é ter recompensa, é ter mobilidade, é ter tempo. E não necessariamente ter o prazer naquilo que faz. Porque o prazer no trabalho vem de onde? Vem de Deus. Ok, mas eles já entendem isso. Essa nova geração. Então, esses novos ricos, os ricos modernos, a moeda deles, que diz o quanto uma pessoa é rica profissionalmente ou não, ela é baseada nessa sigla aqui, ó. É o que eu chamo de TKM, tá? Que no inglês significa ali o acrônimo de 3 palavras, né? Com 3 letras. Time, tempo, knowledge, conhecimento e mobilidade. Então, hoje se mede, os novos ricos são as pessoas que conseguem atingir esses 3 indicadores aqui.
O que é o tempo? Tempo é a capacidade da pessoa gerenciar a sua agenda. Então hoje, imagine o seguinte, nos Estados Unidos, até 10 anos, estava acontecendo isso. As pessoas que se formavam nas melhores universidades, em primeiro lugar, o que acontecia com elas? Elas eram empurradas para os trabalhos de $80 mil por ano para trabalhar 12 horas por dia. E daí caía no conceito antigo. Você trabalha 12 horas por dia para ter 10 dias de férias no ano, porque eles vão te comprar os outros 10, os outros 15, né? E você não descansa, você não consegue usufruir, você não é dono do seu tempo, você é um escravo profissional. E daí você entra no outro ritmo, você trabalha 8 horas por dia, né, para ter um salário no final do mês. E isso começou a inverter o conceito de valores de riqueza, do que é essa satisfação no trabalho. Fazer uma provocação. Dentro desse novo conceito, quem que é mais rico? Uma pessoa que ganha R$10 mil por mês e trabalha 10 horas por dia, vamos contar ali na semana, né, 5 dias, ou uma pessoa que ganha R$5 mil por mês e trabalha 2 horas por dia? Quem que é mais rico? Nesse novo conceito. O segundo, quanto que vale a hora desse cara? A hora dele, eu fiz um cálculo uma vez, acho que vale R$100 e poucos. A do que trabalha, se você contar 44 horas semanais, né? O que trabalha 2 horas por dia e ganha 5 mil por mês. E o que trabalha 10 horas por dia e ganha R$10 mil por mês, a hora dele, ele acha que vai estar menos de R$50. Só que o problema é o seguinte, a hora que você inverte, as 8 horas que o outro não está trabalhando, que ele pode fazer o que ele quiser, inclusive trabalhar, se ele quiser, porque daí é uma por opção, a hora do tempo dele é muito mais cara. Ou seja, a hora que ele gerencia a agenda dele. Ok, só que aqui que está um grande segredo. Como que a minha hora ela pode custar o dobro, o triplo da hora de uma outra pessoa? Só existe uma forma disso acontecer. A competência que as pessoas têm, que geram resultado para as pessoas, elas mantêm uma pessoa no mercado de trabalho. Ela pode te dar uma promoção para você ganhar um pouco mais, o que você gera de resultados, né? Ela pode te conseguir um emprego, mas ela não reflete diretamente no domínio do teu tempo. O que reflete na tua hora é a tua raridade. Quanto mais raro você é naquilo que você fizer, mais você vai receber. Faz sentido ou não? O outro indicador é a mobilidade, né? Hoje, esses novos ricos, eles estão buscando muito isso aqui. Sair do escritório, sair do ambiente de trabalho. Tem um curso online, que a gente viu até vendendo um tempo atrás, que chama Nômade Digital. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele te explica justamente como você trabalhar em qualquer parte do mundo, independente do emprego que você tenha. Você pode estar em qualquer parte do mundo, exercer uma função, né? Claro, você vai ter que dominar algumas habilidades, gestão de pessoas, tudo à distância, dependendo do que você ocupa, mas eles buscam muito isso aqui, essa mobilidade. Então, isso aqui representa o indicador de riqueza moderna. As pessoas que dominam essa agenda, as pessoas que recebem muito bem pela sua hora, que são especialistas, e as pessoas que têm mobilidade. Hoje eu quero estar trabalhando em tal lugar, hoje eu vou visitar não sei quem, hoje eu quero estar em tal cidade. Isso reflete esse novo padrão. Só que aqui tem uma outra questão que é interessante a gente analisar. Há 100 anos atrás, o quadro de recompensa salarial, ele funcionava nesse formato aqui. Você fazia um trabalho... Desculpe, era retilíneo, tá? Esse aqui é o próximo. Então, há 100 anos, você fazia um trabalho ótimo, você tinha um resultado ótimo, salário ótimo. Trabalho regular, resultado regular, salário regular. Hoje, não funciona mais assim. Se você faz um trabalho ótimo, você vai ter um resultado excelente, um resultado bom, um salário regular. Se você faz um trabalho excelente, resultado ótimo, salário bom. Já aconteceu com você ou não?
Você faz um trabalho excelente. O resultado ele não é o que você esperava. E a recompensa é menor ainda. Isso é o que se tem vivido muito hoje em dia, em todas as áreas. Tá? E por que isso acontece? Para você fazer um trabalho excelente, você precisa de um domínio, de um conhecimento, de uma habilidade, de uma competência excelente. E isso aqui, gente, está mudando muito rápido hoje. A tecnologia, a demanda do mercado, os processos, eles mudam muito rápido. O Rui, que é da área de tecnologia ali, sabe disso. Você cria um software, em 4 meses já não dá para usar. Você tem que atualizar, você tem que criar o melhor. Porque já existem outros aplicativos no mercado que já não conversam com aquele software. Você tem que estudar, você tem que aprender de volta, você tem que desenvolver. Antigamente não era assim. Levava 2 anos, 3 anos para a tecnologia gerar um câmbio, uma mudança drástica. E as pessoas não estão conseguindo acompanhar esse ritmo. Elas não têm tanta paciência para estudar, não têm tanto tempo e não conseguem acompanhar. Só que uma das formas de você voltar para cá nessa linha retilínea é ser o primeiro naquilo que você faz, ter esse expertise bem diferenciado da maioria das pessoas. E o grande diferencial hoje que as empresas têm é a inovação. É o que eu consigo fazer de diferente que o meu concorrente não consegue, que o mercado não consegue. E a questão é, inovação não vem de máquinas, inovação vem de pessoas. Pessoas que querem inovar, que têm tempo, que têm mobilidade e que têm conhecimento. Os novos ricos. Muita gente confunde o conceito de criatividade com inovação. Né? Você ser criativo é você ter ideias. Ideias todo mundo tem o tempo inteiro. A partir do momento que você pega uma ideia, você materializa ela, você coloca ela num processo e você torna ela vendável e consumível, aquilo vira uma inovação. Até então é só uma ideia. Ideias todo mundo tem. E o coaching, ele tem um papel fundamental nesse processo de transformar ideias em processos que geram inovação e resultados. Tá? E aí sim eu vou ter uma inovação configurada. Só que nos Estados Unidos, eles trabalham muito, se chama a curva sigmoide, né? O sigmoid curve. E ele diz o seguinte, isso aqui são pesquisas, né, de anos, com campo amostral, com margem de erro, e ela diz que todo negócio ele funciona nessa curva, sem exceção. Todo negócio é nessa curva. Aqui, ó, a linha de baixo, a gente está falando de tempo. E aqui nós estamos falando de investimento, tá? Dinheiro, investimento e retorno. Então, o negócio ele tem normalmente 3 fases. Você tem uma fase de aprendizado, que você começa investindo aqui um capital e dificilmente a curva vai para cima. Dificilmente você já investe e já tem um retorno. Então você investe, diminui o teu retorno com o tempo e antigamente a linha de aprendizado ela acabava mais ou menos em 2 anos, dependendo do nicho de negócio, tamanho. Então a maioria dos negócios levava em torno de 18 meses a 24 meses para chegar no seu break-even, tá? Dependendo aí das empresas, do ramo e do tamanho dela. Então passava 2 anos, eu aprendia como fazer dinheiro com o meu negócio e eu entrava numa fase de crescimento. Então aqui, ó, eu começo a ganhar dinheiro. E essa fase de crescimento, antigamente, ela durava em torno de 5 anos. Os dados que a gente tem do Sebrae, mais antigos, não os recentes, eles diziam o seguinte, 80% das empresas que eram criadas, elas quebravam no 2º ano. Porque não conseguiu aprender como fazer dinheiro. Injetava, chegava um momento que ficava inviável. Das 20% que restavam, elas iam quebrar no 7º ano. Ou seja, 80% das 20 que restavam iam quebrar no 7º ano, nesses 5 anos de crescimento. Por um motivo muito simples. Na fase de crescimento, tudo começa a dar certo. O dinheiro está entrando e os problemas, os desafios que surgem, você vai contornando. Só que chega um momento em que você vai tendo sucesso, o mercado vai te estudando,
os concorrentes vão entendendo o que você está fazendo, você vai chamando a atenção das pessoas, e aquilo que estava dando certo por muito tempo começa a não dar certo mais. A demanda, a necessidade das pessoas começa a mudar, a tecnologia muda, o mercado muda, e o erro que os empresários cometiam aqui era o seguinte: eles queriam que com as mesmas abordagens, os mesmos processos, tudo que eles usavam, que deu certo nesse momento, eles achavam que ia continuar dando certo pro resto da vida. E daí chega um momento que não dá mais. E aqui, ou você inova, ou você declina. Só que hoje, gente, esse tempo aqui, ele diminuiu demais. Então hoje você já consegue fazer dinheiro muito rápido, com ideias boas. Então em questão de 3 meses, 6 meses, você chega aqui, e em questão de meses, você já tem que inovar novamente. Né? E esses novos ricos, eles conseguem entender isso. Desde que eles entendam o seguinte, que 80% da performance humana, ela vem das habilidades comportamentais, que é gestão do tempo, tomada de decisão estratégica, relacionamento, comunicação, habilidades comportamentais. E 20% habilidades técnicas. Okay? Então as pessoas que investem aqui, elas têm conseguido se alinhar naquela curva de uma forma muito rápida. Né? Nas empresas, basicamente hoje, nessas empresas que vão muito bem, existem 4 perfis de pessoas lá, em vários departamentos. Você tem, que são os perfis essenciais para gerar inovação. Você tem um visionário, que é a pessoa que vem com as ideias, né, que pensa fora da caixa e traz o novo. Você tem um comandante, que é o que direciona pessoas, né, faz com que um time consiga colocar aquelas ideias em prática. Você tem que ter um estrategista, que é a pessoa que pega a ideia maravilhosa e consegue materializar ela. Né? O engraçado, eu lembro de uma situação do Steve Jobs, da Apple, quando recém tinham lançado os smartphones, né? Primeiro lançaram o Palm, depois em seguida lançaram aquele BlackBerry. Não sei se vocês vão lembrar, que era o primeiro smartphone que tinha teclado alfanumérico. E aquilo ali já era muito evoluído para a época. Né? Quem tinha só os grandes diretores tal, andavam com o BlackBerry. No momento que foi lançado o BlackBerry, Steve Jobs chegou para o time dele e falou o seguinte: nós vamos lançar um telefone sem teclas. O pessoal olhou para ele: você está maluco, isso não existe. Ó, acabaram de lançar um telefone aqui com teclado alfanumérico, você consegue navegar na internet e tal, isso aqui já é... Não existe telefone sem teclas. Né? E essa aqui é a função do estrategista. É o que nós temos hoje. Os telefones não têm tecla. O visionário vem com uma ideia maluca, que ninguém acredita, o estrategista pega aquela ideia e consegue materializar. E daí nós precisamos de executores, né? Pessoa que vai fazer aquilo ali acontecer. Então, esses novos ricos que já entram nesse conceito, eles entendem que as empresas têm esses 4 perfis. E que se faltar um, a coisa não vai funcionar. Bacana. Como que o processo de coaching ele atua dentro de todo esse sistema nas empresas? Primeiro, o primeiro passo para eu ser alguém melhor do que eu sou, ou uma empresa melhor do que eu sou, é eu ter clareza de quem eu sou. A gente teve uma conversa numa outra... Tinha algumas pessoas que estavam aqui, numa outra palestra, alguns dias atrás aqui, e eu fiz uma pergunta para as pessoas que estavam aqui, que era a seguinte: se você tivesse que casar hoje com uma pessoa para passar o resto da vida, e essa pessoa fosse você, você casaria com você mesmo hoje, para passar o resto da vida? Né? E provocando um pouquinho mais, se hoje você tivesse que contratar uma pessoa que fosse o teu braço direito, você contrataria você mesmo? Ou se você tivesse que escolher o teu líder, você escolheria você mesmo para ter como líder? Machucou ou não algumas perguntas? Posso ir um pouquinho mais? Se você nascesse hoje e você tivesse que escolher um pai e uma mãe, você escolheria você para ter como pai ou mãe? E se fosse o contrário? O teu filho fosse nascer hoje,
Você gostaria de ter você como filho ou filha? Isso aqui nós estamos falando de clareza. É interessante porque quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, Guilherme, você casaria com você mesmo? Eu nem precisei pensar, mas eu falei, é lógico, com certeza. 5 segundos depois que eu pensei e refleti, eu falei, ok, eu caso. Mas ó, essa atitude aqui eu não admito de jeito nenhum. Guilherme, esse teu comportamento que você vai ter que mudar, senão você não continua comigo. Nós começamos a perceber que nós temos atitudes e comportamentos que nem a gente aguenta, mas a gente obriga os outros a aguentar. Como líder, como pai, como filho, né? Como subordinado. Então, o primeiro passo que eu preciso ter no coaching para ser uma empresa melhor, ser uma pessoa melhor, é entender quem eu sou. Se eu não reconheço que eu tenho aquele comportamento ou atitude que precisa ser mudado, eu não tenho ponto de partida, eu não tenho como mudar. E nas empresas, isso acontece muito. Hoje eu não trabalho mais com business coaching, eu trabalho mais com a parte de executive coaching. Mas um tempo atrás que eu fazia parte de business, era muito comum você chegar numa empresa, fazer umas 10 perguntas para o proprietário ou para o diretor, fazer umas 10 perguntas sobre o negócio dele e ele não saber responder. E isso é muito comum. A gente não entende de quem nós somos, nós não entendemos o que é a nossa empresa. E o coaching ele traz isso, ele traz clareza de processos e pessoas. Ok, a partir do momento que eu tenho clareza de processos e pessoas, eu posso ter ações para que isso melhore. Com foco, com objetivo específico, claro de onde eu quero chegar. E um terceiro passo é que isso gere resultados, que me gere melhoria contínua. Então eu entendo que eu tenho um ponto A, que é quem eu sou, e um ponto B, onde eu quero chegar. Se as ações que eu faço, se as ações que eu realizo no meu dia a dia me aproximam do ponto B, eu tenho melhoria contínua. Se não aproximam, eu não tenho. Então eu não estou fazendo coaching. O coaching, ele trabalha com melhoria contínua. Um foco, um ponto de partida e ações específicas todos os dias para que eu alcance esse objetivo. Né? O coaching, ele só trabalha com perguntas. Isso é uma regra que a gente tem no coaching. Se eu não faço perguntas, se eu faço afirmações, eu não estou fazendo coaching. Eu estou fazendo mentoria, aconselhamento, estou fazendo consultoria, alguma outra coisa. Então, eu preciso trabalhar com perguntas poderosas. Porque você imagina o seguinte, você chega numa empresa, você faz um coaching executivo com um líder. A melhor pessoa do mundo para saber o que é melhor para ela é ela mesma. A gente entende um pouco do conceito de cosmovisão. O que funcionou na minha vida, não necessariamente vai funcionar na vida do outro. Eu lembrei de uma situação antes de conhecer o coaching. Já trabalhava com algumas funções de aconselhamento, inclusive dentro da igreja, tudo. E uma vez eu estava aconselhando um casal, que estava quase se separando. E o esposo falou assim, Guilherme, olha, muito bacana tudo isso que você está me dizendo, que eu falei para ele, faça assim, e faça isso, e chega lá com a tua esposa e tenha essa atitude, e tenha esse comportamento, e faça isso aqui também. E ele me ouviu atentamente, e no final da conversa ele olhou para mim, muito sereno, muito tranquilo, e falou assim, ok, Guilherme, eu vou fazer tudo o que você está me dizendo, só que se eu fizer tudo isso, e a minha esposa se separar de mim, você vai lá consertar meu casamento? Eu falei, de jeito nenhum, não posso assumir essa responsabilidade. Pois é, mas você está me dizendo para fazer tudo isso, eu vou fazer. E se der errado, você vai consertar? Eu falei, não vou. Não tenho como. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Ok? Então, cuida com o que você fala. Você pode aconselhar de uma outra forma. Você pode aconselhar com perguntas para fazer com que a pessoa chegue na resposta e ela tome a decisão e a responsabilidade por aquilo. E é isso que o coaching faz. Ok, então eu vou trabalhando com perguntas. O que você deseja para a tua empresa? Eu desejo isso, isso, isso. Ok, e qual a melhor forma de chegar nesse resultado? Não sei. E como é que a gente pode saber? Não sei. E qual o caminho para a gente começar a saber? A gente pode consultar essas empresas aqui, esses cases. Ok, e qual o primeiro passo para que a gente consiga isso? Então, eu vou fazendo perguntas para que a pessoa, dentro das habilidades, competências dela,
ela descubra a melhor forma de alcançar aquilo ali. Olha que interessante, o coach ele não trabalha com o passado. Ele só trabalha com o presente e futuro. Então, o que aconteceu no passado não me interessa. O coaching é bíblico, gente. A Bíblia fala assim, Deus não se alegra daqueles que olham para trás. Então, não me interessa entender a causa das coisas. Me interessa o seguinte, que hoje eu tenho uma situação que eu não quero. Eu não preciso descobrir por que eu cheguei aqui. Eu preciso descobrir o seguinte, o que eu quero pegar do futuro e botar no lugar disso que hoje eu tenho e não quero. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Então ao invés de eu ir para o passado e pensar, por que eu estou satisfeito? O que aconteceu? Não. Se eu estou satisfeito com o meu trabalho, qual que é o meu trabalho ideal? Qual que é o trabalho perfeito? O que vai me trazer realização? Então o meu foco é esse aqui. A minha empresa, ela não está bem, não está do jeito que eu queria. Vamos rastrear processos. Vamos entender e descobrir o que deu errado. Não. Ela está errado com esses indicadores. Quais os indicadores que eu quero? O que eu tenho que fazer para alcançar esses indicadores? Então o coach ele não trabalha com o passado. Não trabalha com conselhos e sugestões. Quem trabalha com conselhos e sugestões é consultoria, aconselhamento e mentoria. Coach não faz isso. Tá? Você não é um expert perto da pessoa. Você é um profissional que domina técnicas para trabalhar em parceria com a pessoa para fazer com que ela encontre as respostas que ela não está conseguindo encontrar sozinha. Como que você faz isso? Com perguntas e técnicas poderosas. A gente vai praticar daqui a pouco já. E a principal diferença é justamente essa. Né? Então, por exemplo, no aconselhamento não tem regra nenhuma. Você fala o que você quiser, você não vai precisar assumir responsabilidade. Bacana, né? Confortável essa posição. Na mentoria, normalmente é uma pessoa que não detém um domínio técnico comprovado, mas ele detém experiência, ele tem resultados e ele dá sugestões baseado no que ele conquistou. A consultoria já é um pouco diferente. A pessoa ela tem uma formação, ela tem um domínio técnico específico e baseado no seu conhecimento, ela dá sugestões e indicações do que ela faria. E daí a pessoa decide. Coach não trabalha assim. Existem 3 tipos de coaching. 3 nichos que se atua com o coach hoje. O primeiro é o life coaching. O life coaching, ele trabalha as aspirações e os objetivos do indivíduo. Então a pessoa quer casar, ela quer emagrecer, ela quer ter melhor qualidade de vida, ela quer resolver conflitos familiares. São questões, ela quer encontrar um hobby, ela quer melhorar a sua gestão do tempo, de lazer, quer melhorar a sua saúde. São questões de life coaching. No executive coaching, a aspiração não é em relação ao indivíduo, é em relação a um profissional. Então, não me importa muito a área pessoal, me importa o executivo. Habilidade de liderança, gestão do tempo profissional, competências, habilidades que a pessoa precisa desenvolver para um determinado resultado. E no business coaching, o que importa é o negócio, não é a pessoa. Então, as aspirações do business coaching é o resultado de um negócio que é gerado através de um tomador de decisão, que é o processo de coaching ali. Como que o nosso cérebro ele funciona na parte neurolinguística? Toda a informação que eu recebo do mundo externo, ela entra no meu cérebro primeiramente pelo sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelas emoções. Então, tudo que eu vejo, né, 90% da informação que entra ela é visual. Tá? Tudo que eu recebo de informação externa vai entrar no meu sistema límbico e primeiramente vai me produzir uma emoção. Eu vou sentir algo em relação àquela informação. Aí ele passa pela amígdala cerebral, que faz um filtro nessa emoção para que o nosso neocórtex possa raciocinar sobre essa emoção. Ok? E esse raciocínio ele vai ser feito baseado nos nossos princípios e valores. Então, eu não escolho muito que tipo de emoção eu tenho. Eu posso controlar as minhas emoções, mas eu não escolho. Né? Eu posso escolher o que eu vejo. E dependendo do que eu ver, vai me gerar um tipo de emoção. Ok, o córtex raciocinou, vai me gerar um pensamento. Em cima desse pensamento, eu tomo uma decisão, a decisão me gera uma ação, várias ações me geram hábitos, e esses hábitos definem meus resultados.
Então você imagina o seguinte, pessoas no ambiente de trabalho, elas vão ser mais produtivas se as emoções estiverem boas ou ruins. E assim funciona, gente. E isso que é o bacana do nosso livre-arbítrio. Nós temos controle sobre as nossas emoções. Esses dias eu escrevi um artigo na internet sobre essa reflexão e eu estava explicando o seguinte lá. Por exemplo, depressão e tristeza não é um vírus que você pega no ar. Você não pega a depressão, você não pega a tristeza. Você diz para você mesmo que você está triste ou você está deprimido. Você fala, eu estou triste por causa dessa informação. E o teu corpo obedece. Ó, eu decidi estar deprimido. Eu decidi estar nervoso. Eu decidi estar bravo. Então, nós temos esse controle. E no coaching, as emoções, elas vão definir todos os nossos resultados. Se você chega entusiasmado, se você chega alegre, confiante no trabalho de manhã, o teu dia vai ser produtivo. Se você sai de casa, você assiste lá o Bom Dia Brasil e começa a ver notícias. Desemprego aumentou, situação econômica está difícil, Brasil não ganhou medalha, criminalidade aumentou. Você já vai trabalhar pensando, puxa, ó, é hoje que eu vou perder o emprego. E ao invés de trabalhar, você começa a ir lá na Rádio Peão, e aí, como é que está a coisa? Né? Quem que é o próximo? E daí a pessoa ela é demitida não porque realmente a empresa precisava demitir. Ela é demitida porque as emoções dela não estavam boas e isso não estava gerando bons resultados. E dela é demitida pelos resultados. Uma outra ferramenta chama de pirameta. Né? É uma pirâmide em forma de meta. A maioria das pessoas, elas não conseguem realizar, não conseguem atingir resultados, não porque elas não têm objetivos, mas porque elas não conseguem estruturar ações para chegar naquele objetivo. E é muito simples. Se eu tenho uma meta, um objetivo a ser atingido, eu preciso de etapas para chegar nesse objetivo. Os meus hábitos, eles funcionam com 3 pilares. Eu sempre tenho um gatilho que me leva para uma rotina que vai me levar para uma recompensa. Para que eu atinja resultados diferentes, eu preciso mudar essa rotina dentro do meu cérebro. E é isso que as pessoas não conseguem fazer. Então, imaginar o seguinte, você vai praticar mais uma ferramenta rápida aí. Vai perguntar para a pessoa assim, o que você mais gostaria de ter na sua vida hoje? A pessoa vai escolher uma área. Vai falar assim, ó, eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de ter uma promoção no trabalho, eu gostaria de resolver um conflito familiar, não sei. Você vai perguntar para a pessoa assim, ó, o que você mais gostaria de ter na tua vida hoje? E essa aqui vai ser a tua meta. E vamos mensurar essa meta. Ah, é uma promoção? Ok. Onde que você quer trabalhar? Quanto você quer ganhar? O que você quer fazer? Ah, eu quero emagrecer. Quantos quilos? Ah, eu quero resolver um conflito familiar. Ok. Qual que vai ser a evidência concreta que você resolveu isso? Ah, então imagina eu dando um abraço na pessoa, me desculpando e ela se desculpando também. Ok? Ah, eu preciso resolver uma questão financeira. Quanto? Quanto que você precisa para resolver isso? Tá? Então você vai ter uma meta. Só que para atingir essa meta, você precisa mudar as rotinas no meio do caminho. Então existem objetivos intermediários que precisam ser atingidos antes dessa meta. Digamos lá, a pessoa colocou, eu quero emagrecer. Quantos quilos? 10 quilos. Essa é a minha meta. Para que isso aconteça, quais seriam 3 objetivos intermediários que você teria que realizar para que a meta seja atingida? Então eu vou ter que consultar um nutricionista para mudar meu cardápio. Eu vou ter que fazer uma atividade física. Esse é o segredo para emagrecer, né? Se movimente mais, coma menos, ou coma certo. As pessoas sabem disso. Por que elas não fazem? Por causa disso aqui, ó. Elas não conseguem mudar o seu modelo mental dentro de rotinas. Então eu preciso consultar uma nutricionista, eu preciso fazer uma atividade física e eu preciso consultar um médico para ver se tem alguma questão hormonal, não sei. Bacana. Objetivo 1, consultar um nutricionista. Qual que é a primeira atitude, comportamento que você tem para conseguir consultar um nutricionista?
Cara, eu vou ter que descobrir qual nutricionista eu vou. Então, a primeira atitude é pesquisar a nutricionista. Segunda atitude, eu vou ter que marcar a consulta. Terceira atitude, eu vou ter que ir na consulta. Vocês entendem? Então, assim, decidir que quer emagrecer, todo mundo faz. Entender os objetivos, todo mundo entende. E por que as pessoas não alcançam metas? Porque elas não conseguem identificar isso aqui, ó. O primeiro passo, o passo mais simples, que tem que ser dado para que alguma coisa aconteça lá na frente.